Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Morreu o Papa das Causas. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, porque esta es la casa de la madre y una madre siempre tiene el corazón abierto para todos sus hijos, todos. Misericordia e giustizia non sono alternative, ma camminano insieme, procedono in equilibrio verso lo stesso fine. Non siate amministratori di paure, ma imprenditori di sogni. O Papa Francisco morreu ontem aos 88 anos. Jorge Mário Bergoglio nasceu em 1936 em Buenos Aires, na Argentina, e foi escolhido para suceder na liderança da Igreja Católica ao cardeal José Ratzinger, o Bento XVI, em 2013. Francisco entrou na história do Vaticano como o primeiro jesuíta a exercer o papado e deixou uma herança marcada por uma igreja mais inclusiva e dialogante. Será lembrado pela expressão, pelo menos em Portugal, de todos, que preferiu em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude, como demonstração de que na Igreja ninguém está a mais e que há espaço para todos. E será sobretudo recordado pelo seu humanismo. Francisco iniciou o seu papado por visitar a ilha de Lampedusa, na Itália, local de destino da imigração que atravessa o Mediterrâneo, na esperança de chegar à Europa, e terminou com mais um apelo à paz em Gaza na sua mensagem de domingo de Páscoa. Durante o pontificado, o Papa Francisco lutou contra todo o género de atrocidades. Ainda recentemente fez várias declarações sobre o programa de Donald Trump para repatriar imigrantes, o qual, dizia, atenta contra a dignidade deles. Escreveu ontem no Público Paulo Mendes Pinto. Neste episódio, o investigador e coordenador da área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona afirma que a morte do Papa é o fim de uma era. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Paulo Mendes Pinto, bem-vindo a este episódio do P24. Escreveu ontem no Público que a morte do Papa Francisco significa o fim de uma era. Porquê? É um fim de uma era porque, no fundo, não foi ele que marcou uma era, mas é uma era que o marcou a ele. Ele foi o homem certo no momento certo. É o fim de uma era porque, efetivamente, nós temos assistido e temos vivido, e gostemos ou não, somos mais do que participantes, somos atores, não é? Num tempo em que se enveredou por uma série de caminhos, seja uma globalização desenfreada que levou àquilo a que o Papa Francisco tantas vezes falou, da banalização de uma série de coisas negativas, seja, enfim, a nível económico, a questão dos imigrantes, a questão das guerras, e o Papa Francisco sempre teve um olhar humanista de inclusão, de diálogo. E é aí que ele foi o homem certo no momento certo, porque nestes últimos anos, o Papa Francisco é Papa desde 2013, nós de facto vivemos um mundo onde muita coisa se alterou e muitos valores foram postos em causa, e o Papa Francisco era o último bastião, a última entidade significativa, o último líder que não tinha qualquer pejo, não tinha qualquer problema em literalmente chamar as coisas pelos nomes, em se virar, salvo seja, para Donald Trump, e ainda antes dele ser eleito pela primeira vez, dizer aquilo que ele faz não é cristão. E, portanto, efetivamente, colocando os pontos nos is a nível dos grandes valores do mundo ocidental, do humanismo. E sim, ele era contracorrente nesse sentido, ele era a única voz que se mantinha, e com a partida dele nós não temos nenhum outro líder no universo político ou noutros universos culturais, mediáticos, etc. Não temos nenhum outro líder que ocupe este espaço que ele ocupava, que era o de ser esse, como eu costumo dizer, essa caixa de ressonância do Ocidente. Não, neste momento não temos ninguém, e por isso ele era a marca de uma era que estava a desaparecer, e efetivamente agora o que temos são vozes a Donald Trump e depois as outras vozinhas a tentarem sobreviver, tentando negociar com ele e portanto escamoteando
os valores principais. Como disse há pouco, Paulo, portanto, tu vê o Papa como um bastião dos valores europeus do humanismo, por oposição a Donald Trump, que, segundo o Francisco, não poderia ser um bom cristão. Até que ponto é que este papado vai influenciar a escolha do seu sucessor? O Vaticano vai querer uma continuidade ou terá a tentação de criar aqui uma ruptura? Assim, é uma grande incógnita e os vaticanistas gostam muito de uma frase a respeito das eleições papais, que é: quem entra para o consistório Papa sai cardeal. Não é? E, portanto, podemos tentar fazer aqui prognósticos, mas na linguagem mais futeboleira, prognósticos só no fim, é claro. Agora, será muito difícil ser Papa depois de Francisco. Tal como foi muito difícil ser Papa depois de João Paulo II. Só que o Papa Francisco tinha essa empatia que João Paulo II tinha, essa boa comunicação com os média, com a população no seu geral, fosse católico ou não, mas o Papa Francisco juntou algo mais, que foi o conteúdo. Não é? O Papa Francisco não se pode dizer que tenha sido um Papa reformista, porque não há grandes reformas, mas de facto ele abraçou uma dinâmica de mudança, de aggiornamento, de recolocar a Igreja centrada nos crentes e nas bases. E efetivamente isto define inevitavelmente quem é que virá a seguir. Porque quem virá a seguir terá que ser assumidamente uma resposta da Igreja para uma continuidade ou para um passo atrás. Aqui o legado de Francisco é omnipresente. Muitos acham que é imparável, eu não sou tão otimista nessa análise, mas os cardeais reunidos, interpretando a vontade dos crentes, achando os crentes dando corpo à vontade do Espírito Santo, não é? Mas os cardeais não podem passar ao lado deste legado. E, portanto, o próximo Papa, acredito eu, ou será consciente, visível e francamente no sentido de aprofundar este legado, ou será também consciente, visível e profundamente contra este legado. Paulo Mendes Pinto, no seu entender, o Papa Francisco era o melhor dos papas, afinal, qual é esse legado de que fala? Assim, eu acho que é impossível dizer se era o melhor dos papas, ou se alguém era o melhor dos papas ou o pior dos papas, não é? Eu vou-te dizer, este foi o Papa certo neste determinado momento da história. E isto é algo que é muito importante, por exemplo, em certos líderes religiosos, em certas correntes religiosas, em que o líder de facto é assumido como aquele que interpreta o tempo. Isto é muito claro, por exemplo, nos muçulmanos ismaelitas ou até nos mormons. O líder é aquele que interpreta o tempo, não é? Num sentido quase profético. O Papa Francisco funcionou muito dessa forma, alguém que conseguiu interpretar muitíssimo bem o seu tempo e dar-lhe respostas. Nós olhamos para as grandes causas do Papa Francisco, e ele foi um Papa de causas, não é? Começa com a visita a Lampedusa, faz uma encíclica centrada na ecologia, faz uma encíclica centrada na fraternidade, que depois culmina aqui em Lisboa com aquela frase de todos, 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 não é? Ele pega numa série de grandes questões que podemos colocar debaixo dessa ideia de humanismo, mas todas elas são questões óbvias. Não é? O estar do lado dos mais fracos, o estar do lado, no fundo, de todos aqueles que são margens, civilizacionalmente, para nós, Ocidente, são questões que deveriam ser óbvias. E, portanto, o Papa Francisco foi apenas, este apenas tem de facto umas aspas muito grandes, o Papa Francisco foi apenas o perfeito intérprete desses sentimentos do Ocidente, desses valores, sobretudo éticos. E, portanto, ele não foi nem melhor nem pior. Ele foi alguém que criou uma identidade, uma identificação plena com o nosso tempo. E por isso ele ser tão querido por grande parte dos católicos, mas eu arriscava-me a dizer, sobretudo pelos não católicos. Ele, de facto, foi essa caixa de ressonância de todo o Ocidente. É provavelmente, nos últimos pontificados, o Papa mais apreciado pelos ateus. Este Papa, de facto, começou com uma visita a Lampedusa e acabou com o apelo ao fim da guerra em Gaza, no domingo de Páscoa. Parece-me haver aqui um nítido contraste entre Bento XVI e o Papa Francisco, corrija-me se for mentira. Até que ponto é que o Papa Francisco conseguiu renovar a Igreja, torná-la mais humana e inclusiva? O Papa Francisco tem uma célebre frase que eu não sei datar exatamente, mas em que ele diz que mais vale ser ateu do que ser católico, ir regularmente à missa e depois cultivar o ódio.
não é? E de facto o Papa Francisco, acima de tudo, foi, em termos de valores, essa figura humanista e por isso ser tão querida por toda a gente. No que respeita a essa volta dentro da própria estrutura da Igreja Católica, o Papa Francisco deu passos muitíssimo importantes. O passo mais importante foi a questão da sinodalidade, que é um processo que está a correr e que o Papa Francisco, de forma muito hábil, estava já internado agora há pouco mais de um mês, e ele fez todo um calendário até 2027, em que ele, na prática, ele obriga o seu sucessor a cumprir esse calendário, e, portanto, esse caminhar em direção às bases e a Igreja ser cada vez mais gerida através das bases, isso é uma mudança interna muitíssimo grande, e isso ele acautelou a continuidade. Ele também fez grandes mudanças ao colocar algumas mulheres em algumas posições de destaque. Agora, não podemos pensar que o Papa foi uma figura altamente progressista nas questões mais radicais e mais fraturantes. Em 2013, quando ele é eleito Papa, muita gente esperava que ele abraçasse a questão do celibato, a ordenação das mulheres, e ele rapidamente, em relação às duas questões, coloca um ponto final no possível debate, dizendo que são questões arrumadas, não é? E portanto, ele inicia algumas mudanças são significativas na minha leitura, em especial naquilo que se costuma dizer que é a clericalização da Igreja, portanto, dando mais poder a uma auscultação das bases, contudo, nas questões mais prementes para os setores mais liberais, ele comportou-se como um tradicionalista, um conservador. E como é que classifica a sua gestão dos abusos de menores praticados no seio da Igreja Católica? Assim, há muita gente que diz que esse foi um dos principais dossiês que fez com que Bento XVI abdicasse e encontrasse alguém que trouxesse força para abraçar esse problema tremendo. O Papa Francisco deu alguns passos muito importantes fundamentalmente ao exigir que todos os bispados fosse, no fundo, feita uma grande auscultação, uma grande reflexão, uma grande investigação. Ele não fugiu, não se irimiu nunca no fundo, a atribuir as culpas e a destituir quem precisava de ser destituído, e eu dou apenas como exemplo o caso português, não é? Em que o Papa Francisco chega a Portugal num momento em que essa questão estava na agenda, estava na ordem do dia, e ele, no seu primeiro encontro com o clero português, salvo erro nos Jerónimos, ele literalmente chama a questão a si e, de forma nada indireta, dá um valente puxão de orelhas à hierarquia católica portuguesa por não ter conseguido lidar com a questão da forma como deveria ter feito. Paulo Mendes Pinto, muito obrigado por ter participado neste episódio do P24. Jovens, queer e católicos, como um Papa lhes deu voz e entrada na Igreja. O pontificado de Francisco abriu as portas a uma conversa sobre a inclusão da comunidade LGBT aqui e há mais na Igreja. Entre pessoas queer católicas ficam dúvidas sobre o futuro com outro Papa. Leia mais em público.pt/P3. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.